Chefe arrogante demite funcionária. Por odiar ela, porém, eles ficam presos no elevador e após horas. Ele fala algo que a choca. Eu te amo. A sala de reuniões estava gelada, mas não era por causa do ar-condicionado na potência máxima. O frio vinha diretamente do olhar de Pedro, que estava sentado na cabeceira da longa mesa de vidro, girando uma caneta cara entre os dedos com um ar de tédio calculado. De pé diante da tela de projeção, Cássia sentia as mãos suarem, mas manteve a postura firme. Ela havia passado as últimas 3 semanas sem dormir direito, debruçada sobre aquele projeto. Sabia que era o melhor trabalho que já tinha feito em toda a sua carreira como arquiteta. E como podem ver nos gráficos finais, a sustentabilidade do projeto reduz os custos operacionais em 30% já no primeiro ano. Cássia concluiu com a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. Houve um silêncio na sala. Os outros diretores pareciam impressionados, trocando olhares de aprovação. Cássia permitiu-se um breve sorriso de alívio. Ela amava o que fazia. Amava criar, desenhar, transformar espaços vazios em lugares cheios de vida. Mas havia um obstáculo intransponível em sua vida profissional. Pedro. Pedro parou de girar a caneta. O som do objeto batendo contra o vidro da mesa ecoou como um tiro no silêncio da sala. Ele se levantou devagar, arrumando o terno impecável que parecia uma armadura. Por dentro, Pedro estava em guerra. Enquanto Cássia falava, ele não conseguia prestar atenção em um único número. Seus olhos estavam fixos nela, na maneira como ela falava com paixão, na inteligência que brilhava em seu olhar, na força que ela emanava. E aquilo o aterrorizava. Ele sentia uma atração tão forte, tão avassaladora, que a única maneira que seu cérebro encontrava para lidar com isso era erguer barreiras. Ele transformava desejo em frieza, admiração em crítica. Ele precisava afastá-la antes que perdesse o controle de si mesmo. 30%? Pedro soltou uma risada seca, sem humor nenhum. Você chama isso de inovação, Cássia? Eu chamo de mediocridade enfeitada. O sorriso de Cássia desapareceu instantaneamente. Perdão, senhor Pedro. Os cálculos foram revisados 3 vezes. A margem de erro é... Não me importam os seus cálculos. Pedro aumentou o tom de voz, batendo a mão na mesa, assustando os outros funcionários. O conceito é fraco, é sem vida. Falta ousadia. É exatamente o tipo de projeto que eu esperaria de uma estagiária, não de uma arquiteta sênior. Estou decepcionado. De novo. Cássia sentiu o rosto queimar. Não era a primeira vez. Nos últimos meses, qualquer coisa que ela fizesse, por mais perfeita que fosse, era recebida com pedras por ele. Mas hoje algo quebrou dentro dela. O cansaço, a injustiça, a perseguição gratuita, era demais. Com todo o respeito, Cássia disse, a voz tremendo não de medo, mas de uma raiva contida há muito tempo. O senhor não está avaliando o meu trabalho. O senhor está avaliando a minha pessoa. O que mais eu preciso fazer? Eu chego mais cedo, saio mais tarde. Meus projetos são os mais elogiados pelos clientes. Qual é o seu problema comigo, Pedro? O uso do primeiro nome, sem o senhor, fez o ar na sala ficar pesado. Helena, sentada ao canto, arregalou os olhos, mas um sorriso malicioso surgiu no canto de seus lábios. Ela invejava Cássia desde a faculdade e via ali a oportunidade de ouro que tanto esperava. Pedro sentiu o sangue subir à cabeça. Ele se sentiu exposto. A vulnerabilidade de ser confrontado, de ter seus sentimentos confusos quase desmascarados na frente de todos, acionou seu mecanismo de defesa mais agressivo. O meu problema, disse Pedro com a voz gélida chegando perto dela, é que eu exijo excelência. E você claramente não consegue entregar isso. Você não tem o perfil desta empresa. Não tenho o perfil? Cássia riu incrédula. Eu sou a funcionária que mais traz lucros para este escritório. Não me responda! Pedro gritou, perdendo a compostura. O medo de seus próprios sentimentos o cegou. Chega, acabou. Pegue suas coisas, Cássia. Você está demitida. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Cássia ficou paralisada,
Por um segundo, processando as palavras. Demitida. Por ser competente demais? Por desafiar o ego dele? Você está cometendo um erro enorme, Cássia disse, agora com a voz baixa e perigosamente calma. E vai se arrepender disso. Rua. Agora. Pedro apontou para a porta, tentando manter a máscara de autoridade, embora suas mãos tremessem levemente. Cássia não esperou mais um segundo. Recolheu seus papéis, recusando-se a chorar na frente dele. Saiu da sala de reuniões de cabeça erguida, mas assim que cruzou a porta, as lágrimas de frustração vieram aos olhos. Ela caminhou apressada pelo corredor até sua mesa, pegou sua bolsa e jogou alguns itens pessoais dentro de uma caixa, ignorando os olhares de pena dos colegas. Enquanto isso, na sala de reuniões, Helena já estava com o celular na mão. Alô? Sim, é da agência de recrutamento. Preciso atualizar o perfil de uma ex-funcionária. Incompetência grave. Desvio de conduta. Sim, melhor não contratarem. Helena desligou com um sorriso vitorioso. Ela garantiria que Cássia não conseguisse emprego nem para servir café na cidade. Pedro, trancado em seu escritório de vidro, observava Cássia ir em direção aos elevadores. A raiva momentânea passou, dando lugar a um buraco no estômago. O que ele tinha feito? Ele a tinha mandado embora. A única pessoa que fazia aquele lugar ter algum sentido. Ele agiu como um menino mimado e impulsivo. Droga! Pedro socou a mesa, arrependido. Ele viu Cássia apertar o botão do elevador. Uma necessidade, desesperada de não deixá-la ir daquele jeito, tomou conta dele. Ele precisava. Ele nem sabia o que precisava dizer, mas sabia que não podia deixá-la sair achando que ele a odiava, mesmo que tivesse agido como se odiasse. Pedro saiu correndo do escritório. Segurem o elevador! Ele não gritou, mas apressou o passo. Cássia entrou na cabine metálica e apertou o botão do térreo, freneticamente querendo sumir dali. As portas estavam se fechando quando uma mão as impediu. Pedro entrou ofegante arrumando a gravata. — O que você está fazendo aqui? Cássia perguntou, recuando para o fundo do elevador, limpando uma lágrima com as costas da mão. Eu preciso descer, fiscalizar, ver se você não está levando nenhum documento confidencial da empresa. Pedro mentiu, a desculpa saindo frouxa e ridícula. Ele só queria estar perto dela por mais alguns segundos. Você é patético. Cássia cuspiu as palavras, virando o rosto. O elevador começou a descer suavemente. O silêncio entre os dois era ensurdecedor. Pedro olhava para o reflexo dela nas portas de metal, o coração apertado. Ele queria pedir desculpas, mas o orgulho travava sua garganta. De repente, um estrondo alto sacudiu a cabine. O elevador parou bruscamente, fazendo Cássia se segurar no corrimão para não cair. As luzes piscaram uma vez, duas vezes, e então tudo se apagou. A escuridão foi total. O sistema de ventilação parou com um zumbido final, deixando apenas o silêncio e a escuridão absoluta. O que aconteceu? A voz de Cássia soou no escuro, alarmada, mas controlada. Pedro não respondeu imediatamente. No momento em que as luzes se apagaram e a cabine parou, o mundo de Pedro desabou. Ele tinha um segredo que ninguém na empresa sabia. Uma claustrofobia severa, resultado de um trauma de infância. As paredes pareciam estar se fechando sobre ele. O ar parecia ter acabado instantaneamente. Pedro? Cássia chamou tateando em busca do botão de emergência. Ela o apertou, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma luz. Estamos presos. O gerador deve ter falhado. Ela ouviu um som estranho vindo do canto onde Pedro estava. Uma respiração irregular, rápida, como se alguém estivesse correndo uma maratona. Pedro, você está com o celular? O meu está sem sinal aqui dentro, disse ela, tentando manter a calma. Não. Ar. Eu preciso de ar. A voz de Pedro saiu estrangulada, irreconhecível. Cássia ligou a lanterna fraca do seu celular e apontou para ele. O facho de luz revelou uma cena que ela jamais imaginaria ver. O chefe arrogante, o Homem de Ferro, estava encostado na parede, deslizando lentamente até o chão.
Ele puxava o colarinho da camisa como se estivesse sendo enforcado. Seus olhos estavam arregalados de terror. O suor escorria pela testa e ele tentava puxar o ar, mas o pânico travava seus pulmões. Sai! Me tira daqui! Ele sussurrou, as mãos tremendo violentamente. A raiva de Cássia vacilou. Ali não estava o monstro que a demitiu. Ali estava um ser humano em colapso total. Ela sabia o que era aquilo. Um ataque de pânico. E se ela não fizesse nada, ele poderia desmaiar ou ter um problema cardíaco ali mesmo. Pedro, ela deu um passo à frente, iluminando o rosto dele. Ei, olha para mim. Ele não conseguia. Ele estava preso no próprio terror, balbuciando coisas sem sentido, as pernas encolhidas contra o peito. A máscara havia caído completamente. No chão daquele cubículo de metal, o homem poderoso que controlava centenas de funcionários havia desaparecido. Restava apenas Pedro, tremendo incontrolavelmente, abraçando os próprios joelhos como uma criança amedrontada. O ar dentro do elevador parecia ficar mais escasso a cada segundo, e o som da respiração sibilante dele preenchia o silêncio opressor da escuridão. Cássia observou aquela cena iluminada apenas pela luz fraca e trêmula da lanterna de seu celular. O ressentimento, a humilhação da demissão, a raiva pelas palavras duras de minutos atrás, tudo isso ainda estava lá, queimando em seu peito. Mas a humanidade falou mais alto. Ela não conseguia ver alguém sofrer daquele jeito e não fazer nada. Ela suspirou, guardando o orgulho no bolso junto com a mágoa, e se ajoelhou, no chão sujo do elevador, bem de frente para ele. Pedro, ela chamou com a voz firme, mas sem a aspereza de antes. Pedro, você precisa me escutar. Ele não respondeu. Seus olhos estavam vidrados em algum ponto no vazio, perdidos no terror da claustrofobia. Ele murmurava coisas desconexas, puxando a gravata com força, como se o tecido de seda estivesse sufocando-o. As paredes. Elas vão esmagar, não tem ar. Ele balbuciava, os lábios pálidos. Cássia percebeu que falar não adiantaria. Ela precisava trazê-lo de volta à realidade. Com um movimento hesitante, ela estendeu a mão e tocou o ombro dele. O corpo de Pedro estava rígido, tenso como uma corda prestes a arrebentar. Ao sentir o toque, ele se encolheu, mas Cássia não recuou. Ela segurou as mãos dele, que estavam geladas apesar do calor que começava a fazer ali dentro, e as apertou com força. Pedro, olha para mim, ela ordenou, num tom autoritário que ele jamais ouvira dela. Não olha para as paredes, olha para mim. Aqui. Agora. O comando funcionou. Os olhos dele, cheios de pânico, encontraram os dela. Respira comigo, devagar. Puxa o ar. Solta o Tarbuvari. Cássia começou a ditar o ritmo, inspirando exageradamente para que ele copiasse. No começo, ele engasgou, lutando contra o próprio instinto de desespero. Mas as mãos de Cássia eram uma âncora firme na tempestade. Ela continuou ali, a centímetros dele, ignorando que aquele era o homem que acabara de destruir a carreira dela. Ali eram apenas duas pessoas presas no escuro. Minutos se passaram, parecendo horas. Aos poucos, a respiração de Pedro começou a se acalmar, embora as lágrimas de pavor ainda escorressem pelo rosto dele, misturando-se ao suor. Ele estava exausto, emocionalmente drenado, num estado de vulnerabilidade extrema. O chefe arrogante estava morto naquele momento. Cássia ia soltar as mãos dele, achando que a crise havia passado, mas Pedro a segurou. Ele apertou os dedos dela com uma necessidade desesperada, como se ela fosse a única coisa real no mundo. Não me solta, ele sussurrou, a voz rouca e frágil. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Cássia respondeu, sentindo uma pontada estranha no peito. Ver aquele homem tão forte desmoronar daquele jeito mexia com ela de uma forma que ela não conseguia explicar. O silêncio voltou, mas agora era menos assustador. A proximidade forçada, o calor, a adrenalina baixando, tudo criava uma atmosfera confusa e íntima. Pedro
ainda meio delirante pelo efeito da crise nervosa e pela falta de oxigênio emocional, encarou Cássia. Ele viu a preocupação genuína no rosto dela. Ninguém nunca tinha olhado para ele daquele jeito. Todos olhavam para o cargo, para o dinheiro, para o poder. Ela estava olhando para ele. As barreiras que ele construiu durante anos ruíram. O filtro entre o que ele sentia e o que ele falava desapareceu. "Por que você fez isso?" Pedro perguntou num sussurro arrastado. "Por que me ajudou? Eu fui horrível com você." "Porque eu sou humana, Pedro. Diferente de você, às vezes." Ela respondeu sinceramente. Ele balançou a cabeça, os olhos marejados fixos nos lábios dela. A verdade, reprimida por meses de grosserias e frieza, subiu pela garganta dele como um vômito verbal incontrolável. "Eu não te odeio," ele disse, a voz trêmula. "Eu tentei. Deus sabe como eu tentei te afastar. Porque você é brilhante demais. Você brilha tanto que me cega. Eu não sabia o que fazer com isso." Cássia franziu a testa, confusa. "Do que você está falando? Você me demitiu porque disse que eu não tinha perfil?" "Mentira." Ele a cortou, apertando a mão dela com mais força, num gesto quase doloroso. "Eu te demiti porque eu não consigo pensar quando você está perto. Eu te demiti porque eu entro em pânico toda vez que você sorri para mim e eu não posso ter você." Cássia ficou paralisada. O coração dela falhou uma batida. Aquilo não fazia sentido. "Pedro, você está delirando. É o pânico." "Não é." Ele se inclinou para a frente, encostando a testa na mão dela que ele segurava. "Eu fiz isso porque eu te amo, Cássia. Eu te amo e isso estava me matando." A frase pairou no ar abafado do elevador como um raio. "Eu te amo." Cássia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para ele, tentando decifrar se aquilo era real ou se a mente dele tinha quebrado sob a pressão do medo. Ele a amava? O homem que a humilhou na reunião? O homem que a tratava com desdém? Antes que ela pudesse perguntar, antes que pudesse processar o choque daquela confissão absurda, um zumbido alto ecoou. As luzes do teto piscaram e se acenderam com força total, cegando-os momentaneamente. O elevador deu um tranco e voltou a descer suavemente. O momento mágico e aterrorizante se quebrou. A realidade invadiu o cubículo. Pedro piscou, parecendo acordar de um transe. Ele olhou para as próprias mãos segurando as de Cássia. Andas soltou rapidamente, como se tivessem queimado. Ele se afastou, arrastando-se para o canto e tentando se levantar, arrumando o terno amarrotado e passando a mão no cabelo desgrenhado. A máscara de chefe estava tentando voltar, mas estava rachada. Ele estava vermelho de vergonha. As portas se abriram no térreo. O saguão estava vazio, exceto pelo segurança noturno que olhava distraído para um monitor. Pedro limpou a garganta, evitando olhar, nos olhos de Cássia agora que a luz estava acesa. Ele se sentia exposto, nu. Tinha dito demais. Tinha entregado sua alma na mão dela. O mecanismo de defesa dele entrou em ação imediatamente. Tentar consertar o erro emocional com uma solução prática e financeira. "Cássia", ele começou, a voz voltando ao tom formal, embora ainda tremesse. "Sobre o que aconteceu lá em cima e sobre a reunião, eu retirei o que disse." Cássia, que ainda estava no chão, levantou-se devagar. Ela o encarou, esperando que ele repetisse o que disse no escuro, esperando que ele falasse sobre sentimentos. "Você está readmitida", Pedro disse rápido, olhando para a parede do elevador. "Esqueça a demissão. Eu vou dobrar o seu salário. Começa a valer a partir de amanhã. Pode tirar o resto da semana de folga para se recuperar." Cássia sentiu um gosto amargo na boca. O "eu te amo" havia desaparecido. No lugar dele, havia uma oferta de dinheiro. Ele estava tentando comprá-la para que ela esquecesse que o viu fraco? Ou ele estava tentando comprar o silêncio dela sobre a confissão? Ela sentiu uma onda de decepção. Talvez ele tivesse mesmo delirado. Talvez fosse tudo mentira. "Você acha que tudo se resolve assim?" Cássia perguntou, a voz fria. "Com dinheiro? Com um aumento?" "É uma oferta generosa." Pedro insistiu, defensivo.
sem coragem de encará-la. Você é a melhor arquiteta que eu tenho. Seria estupidez te perder. Há 10 minutos eu era incompetente e sem perfil. Ela retrucou, dando um passo para fora do elevador. Fique com o seu dinheiro, Pedro. E fique com a sua empresa. Eu ouvi o que você disse no escuro, mas agora estou vendo quem você realmente é na luz. E eu prefiro acreditar nas suas atitudes, não nas suas alucinações. Cássia, espera! Ele deu um passo à frente, mas parou. Eu não estou à venda e não trabalho para covardes. Adeus, Pedro. Cássia virou as costas e atravessou o saguão, saindo pela porta giratória para a noite fria da cidade. Ela estava desempregada, com o nome sujo no mercado, graças a Helena, embora ela ainda não soubesse a extensão disso, mas estava livre e, no fundo, estava confusa. Aquelas palavras dele ecoavam em sua mente. Eu fiz isso porque eu te amo. Pedro ficou sozinho no elevador aberto. Ele viu a mulher da sua vida ir embora, e ele não teve coragem de correr atrás dela. Ele encostou a testa no espelho do elevador e fechou os olhos, sentindo-se a pessoa mais miserável do mundo. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento para Pedro. Ele voltou ao escritório na manhã seguinte, mas a cadeira vazia de Cássia era como um fantasma assombrando a sala de projetos. Ele tentou trabalhar. Tentou ser o CEO implacável de sempre, mas não conseguia. Cada vez que olhava para um projeto, lembrava dos traços dela. Cada vez que entrava no elevador, sentia o cheiro do perfume dela, que tinha ficado impregnado na memória daquela noite de pânico. A produtividade de Pedro despencou. Em uma reunião importante com investidores estrangeiros, ele trocou os nomes dos projetos, aprovou um orçamento com um erro de cálculo de milhões e, pior, ficou encarando o vazio por 5 minutos enquanto lhe faziam uma pergunta direta. Os cochichos começaram. O Pedro perdeu a mão, diziam nos corredores. Helena, claro, tentava aproveitar a situação para ganhar espaço, mas Pedro a ignorava completamente, o que a deixava furiosa. 2 semanas. Depois Pedro cometeu o erro fatal. Esqueceu de assinar a renovação de uma licença vital para a construção de um shopping center, paralisando a obra e gerando uma multa milionária para a empresa. Naquela tarde, ele foi convocado pelo conselho administrativo. Sentado diante dos acionistas mais velhos, Pedro não tentou se justificar. Ele estava cansado. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Ele tinha perdido peso e a gravata estava frouxa. Pedro, nós estamos preocupados, disse o presidente do conselho. Você sempre foi uma máquina. Mas, ultimamente, você está destruindo o que construiu. O que está acontecendo? Pedro olhou para a mesa de madeira maciça. Ele pensou em mentir. Pensou em dizer que estava doente fisicamente. Mas a imagem de Cássia segurando a mão dele no escuro veio à mente. Ela o chamou de covarde. E ela estava certa. Eu preciso de um tempo, Pedro disse, a voz baixa. Eu não estou em condições de liderar esta empresa agora. Eu perdi o foco. Os conselheiros se entreolharam. Afastar o CEO era arriscado, mas mantê-lo naquele estado era suicídio financeiro. Nós aceitamos o seu pedido, disse o presidente. Vamos nomear um interino. Tire 3 meses, Pedro. Cuide da sua saúde mental. Resolva o que tiver que resolver. Mas só volte se for o Pedro que nós contratamos. Pedro assentiu, levantou-se e saiu da sala. Enquanto esvaziava suas gavetas e colocava seus pertences numa caixa, ele sabia que não usaria aqueles 3 meses para descansar em uma ilha tropical. Ele tinha uma missão. Ele tinha que consertar o erro. Ele tinha que descobrir onde Cássia estava. E pela primeira vez na vida, ele teria que conquistá-la sem usar o crachá de presidente ou o talão de cheques. Ele teria que ser apenas o homem que segurou a mão dela no escuro. Pedro passou a primeira semana de seu afastamento trancado em seu apartamento de luxo, encarando as paredes. Sem o ritmo frenético das reuniões e a adrenalina dos negócios, ele foi obrigado a encarar o silêncio de sua própria vida. E o silêncio gritava o nome de Cássia. Ele tentou ligar para ela, mas seu número estava bloqueado.
Tentou enviar e-mails, mas voltavam. Decidido a não usar mais intermediários, ele contratou um investigador particular, não para espioná-la, mas apenas para descobrir onde ela estava trabalhando, pois queria entregar pessoalmente uma carta de recomendação que abriria qualquer porta para ela. O relatório do investigador chegou 3 dias depois, e o que Pedro leu fez seu estômago revirar de culpa. Cássia não estava em nenhum escritório de arquitetura. Ela havia sido rejeitada em 12 entrevistas. O motivo? Referências negativas anteriores. Alguém havia queimado o nome dela no mercado com uma eficácia cruel. Pedro sabia exatamente quem tinha feito aquilo, a sombra da incompetência de Helena. Mas o que mais doeu em Pedro foi o endereço atual de trabalho de Cássia, Floricultura Raízes, um pequeno estabelecimento na periferia da cidade, pertencente a uma parente. A mulher, brilhante que projetava arranha-céus sustentáveis, estava agora vendendo violetas para pagar o aluguel. Na manhã seguinte, Pedro fez algo inédito. Deixou seus ternos italianos de R$3.000 no closet. Vestiu uma calça jeans desbotada, uma camiseta branca básica e um tênis confortável. Ele se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Parecia um homem comum. E era exatamente isso que ele precisava ser. Ele dirigiu seu carro importado até o bairro Simples, estacionando a 2 quadras de distância para não chamar atenção. Caminhou até a floricultura, sentindo o cheiro de terra molhada e flores do campo. Ao entrar, o sino da porta tocou. Cássia estava de costas, regando algumas samambaias penduradas. Ela usava um avental verde sujo de terra e tinha o cabelo preso num coque frouxo. Mesmo assim, Pedro perdeu o fôlego. "Já vou atender", ela disse, com aquela voz que ele tanto sentia falta. Quando Cássia se virou e viu quem estava parado na porta, o regador quase caiu de sua mão. O choque inicial deu lugar a uma expressão fechada, dura. "O que você está fazendo aqui?", ela perguntou seca. "Veio ver a minha decadência de... perto veio rir?" Pedro deu um passo à frente, levantando as mãos em sinal de paz. "Não, Cássia. Eu vim conversar. Eu soube que você não conseguiu recolocação e a culpa é sua." Ela o cortou, com os olhos marejados de raiva. "Sua e daquela sua empresa maldita. Vocês destruíram a minha reputação. Eu estudei anos para ser arquiteta, Pedro, e agora estou aqui, contando moedas. Por favor, vá embora. Eu não quero o seu dinheiro e não quero a sua pena. Eu não vim trazer dinheiro. Vim pedir perdão", Pedro disse, a voz sincera. "Eu não tenho tempo para o seu perdão. Eu tenho que trabalhar. Saia da minha loja." Pedro ia insistir, mas uma senhora de cabelos brancos e sorriso bondoso saiu dos fundos da loja, carregando com dificuldade um saco enorme de adubo de 20 quilos. Era a tia de Cássia. "Uf, que peso!" a senhora exclamou, quase derrubando o saco. Ela olhou para Pedro e sorriu, sem fazer ideia de que aquele era o monstro das histórias da sobrinha. "Oh, meu filho, você tem cara de quem é forte. Pode me ajudar a levar esses sacos para o depósito nos fundos? A minha coluna não aguenta mais." Cássia arregalou os olhos. "Tia Marta, não. Ele não é cliente, ele já está de saída." Pedro olhou para a senhora, depois para Cássia e viu uma oportunidade. Não de ser o chefe, mas de ser útil, de servir. "Claro, senhora. Onde eu coloco?" Pedro respondeu prontamente, arregaçando as mangas da camiseta. "Nos fundos, meu querido, Deus lhe pague." A tia sorriu. Cássia ficou boquiaberta enquanto via o CEO de uma multinacional colocar um saco de terra sujo no ombro e caminhar para os fundos da loja. Aquilo se tornou uma rotina surreal. Pedro não foi embora naquele dia. Ele carregou 20 sacos de terra. Depois, ajudou a organizar as prateleiras de vasos de cerâmica. Ele suou, sujou a roupa, quebrou uma unha e não reclamou uma única vez. Ele voltou no dia seguinte e no outro. "Você não tem uma empresa para gerir?" Cássia perguntou no terceiro dia, enquanto o via varrer a calçada da loja. Ela tentava manter a frieza, mas estava inegavelmente confusa com a mudança de comportamento dele. "Estou de licença", ele respondeu, apoiando-se na vassoura.
Descobri que precisava aprender algumas coisas que não se ensina na faculdade de gestão. Tipo o quê? Varrer chão? Tipo humildade. Ele olhou nos olhos dela. E persistência. Cássia desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Era difícil odiá-lo quando ele estava ali, acessível, gentil com a tia dela, prestativo com os clientes. O homem do elevador estava ali à luz do dia. Porém, a paz daquela rotina estranha foi quebrada na sexta-feira. Um carro preto luxuoso parou na frente da floricultura. A porta se abriu e Helena desceu. Ela usava óculos escuros enormes e um salto alto que afundava na calçada irregular. Ela entrou na loja como se fosse a dona do mundo, torcendo o nariz para o cheiro de adubo. Cássia estava no balcão, fazendo um arranjo simples. Ao ver a ex-colega, seu sangue gelou. Helena... Olá, querida. Helena sorriu com veneno, tirando os óculos. Nossa, que lugar rústico. Combina com o seu novo status social. O que você quer? Cássia perguntou, tremendo de indignação. Vim cancelar o contrato de fornecimento de flores para a recepção da empresa. Helena jogou uma pasta sobre o balcão. Assumi a diretoria operacional na ausência do Pedro e decidi que queremos algo mais sofisticado. Não essas plantas de beira de estrada que você vende. Você veio até aqui só para me humilhar? Cássia segurou o choro. Você já me tirou o emprego, já me difamou. O que mais você quer? Eu quero que você saiba o seu lugar, Cássia. Longe da empresa e longe do Pedro. Helena riu debochada. Ah, e cuidado para não sujar meu sapato com essa terra imunda. Nesse momento, a porta dos fundos se abriu. Pedro entrou limpando as mãos em um pano velho. Ele estava com o rosto sujo de fuligem e a camiseta manchada de verde, mas sua postura era mais imponente do que quando usava terno. A única coisa imunda aqui, Helena, é a sua atitude. A voz de Pedro trovejou na pequena loja. Helena deu um pulo, virando-se bruscamente. O queixo dela caiu ao ver o chefe naquele estado. Pedro, o que você está fazendo aqui? Vestido desse jeito? Você enlouqueceu? Pedro ignorou a pergunta e caminhou até o balcão, colocando-se entre Cássia e Helena. Ele protegeu Cássia com o próprio corpo. Você acha que eu não sei, Helena? Pedro disse, baixo e perigoso. Eu contratei uma auditoria nos meus dias. Fora? Eu sei que você alterou os relatórios financeiros para incriminar a Cássia. E sei que você ligou para os RHs das outras empresas, mentindo sobre a conduta dela. Helena empalideceu. Isso é mentira! Ela está fazendo a sua cabeça! Eu tenho os registros, os e-mails, as gravações. Pedro continuou implacável. Eu estou afastado, Helena, mas ainda sou o dono majoritário daquela empresa. E a minha ordem, que já foi enviada para o jurídico esta manhã, é de demissão por justa causa. Você não pode fazer isso, Helena gritou histérica. Não só posso, como vou processar você por calúnia e difamação contra a Cássia. Agora, saia daqui antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. Helena olhou para Pedro, depois para Cássia, e viu que tinha perdido. Ela pegou a bolsa, bufou de raiva e saiu batendo os pés, entrando no carro e cantando pneu. O silêncio voltou à floricultura. A tia Marta, que assistia a tudo de boca aberta num canto, bateu palmas devagar. Muito bem, meu filho. Botou a perua para correr. Cássia, no entanto, estava estática. Ela olhava para Pedro como se o visse pela primeira vez. Ele não usou o dinheiro para resolver o problema. Ele usou a verdade. Ele se expôs sujo e suado para defendê-la. Você sabia que ela tinha me sabotado? Cássia perguntou. Descobri há 2 dias. Pedro admitiu, envergonhado. Eu limpei seu nome, Cássia. Mandei uma carta de retratação formal para todas as empresas da cidade. Você vai receber propostas de emprego a partir de segunda-feira. Você não precisa mais ficar aqui se não quiser. Cássia sentiu uma lágrima escorrer. Por que você fez isso? Você podia ter apenas me ignorado. Pedro deu um passo à frente, ignorando a sujeira em suas roupas, e segurou a mão de Cássia sobre o balcão. Porque eu sou um idiota que demorou tempo demais para perceber que o maior ativo da minha vida não era a empresa. Era você. Eu estou aqui varrendo o chão e carregando peso porque eu queria que você visse que o Pedro arrogante morreu naquele elevador.
Eu só queria uma chance de te mostrar quem sobrou. Cássia olhou para as mãos dele, calejadas pelo trabalho da semana. O coração dela, que estava trancado a 7 chaves, destravou. Ela viu verdade nele. Viu um homem tentando desesperadamente ser melhor por ela. Você ainda tem terra na bochecha, ela disse com um meio sorriso, estendendo a mão e limpando o rosto dele com delicadeza. O toque dela foi como eletricidade para ele. Pedro fechou os olhos, aproveitando o carinho. Isso significa que eu estou perdoado? Ele perguntou esperançoso. Significa que você está no caminho certo. Ela respondeu retirando a mão devagar. Mas ainda tem muito chão para varrer, estagiário. Pedro riu, um riso leve e feliz que ele não dava há anos. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mas o destino, como sempre, guardava uma última provação para testar se aquela mudança era de fato permanente. Os 3 meses de afastamento de Pedro passaram voando, marcados não por gráficos de ações ou reuniões intermináveis, mas pelo cheiro de adubo, café fresco passado pela tia Marta e risadas tímidas trocadas entre os corredores de flores. Pedro havia se tornado uma peça fundamental na pequena floricultura e, mais do que isso, havia se tornado parte da rotina de Cássia. No entanto, a bolha de simplicidade estava prestes a estourar. Era uma terça-feira chuvosa, quando o telefone de Pedro tocou. Era o presidente do conselho. O prazo havia acabado. A empresa, embora estabilizada pelos interinos, precisava de seu CEO de volta para assinar fusões importantes. O mundo real o chamava de volta. Pedro desligou o celular e olhou para Cássia, que estava arrumando um buquê de lírios brancos no balcão. Ele sentiu um aperto no peito. Voltar para a empresa significava voltar para o mundo que quase o destruiu. Mas pior do que isso, ele temia que, ao vestir o terno novamente, Cássia o visse como o inimigo outra vez. Era o conselho, não era? Cássia perguntou sem olhar para ele, cortando o caule de uma flor com precisão. Sim, meu tempo acabou, Pedro admitiu encostando-se no balcão. Eles querem que eu volte. Amanhã. Cássia parou o que estava fazendo. O silêncio entre eles foi pesado. Durante aquelas semanas, eles haviam construído uma amizade cautelosa, cheia de tensão romântica não resolvida, mas nunca falaram sobre o futuro. E você vai? Ela perguntou, finalmente levantando os olhos. Pedro respirou fundo. Cássia, eu limpei seu nome. Eu sei que você já recebeu propostas. O escritório Vanguarda me ligou pedindo referências suas, e eu disse que você é a melhor arquiteta que eu já conheci. Você pode ir para lá. Pode ter a carreira que merece. Você não respondeu à minha pergunta. Ela insistiu. Você vai voltar a ser aquele homem? Eu não sou mais aquele homem, Pedro disse com firmeza, contornando o balcão e ficando de frente para ela. Mas eu tenho responsabilidades. A empresa emprega milhares de famílias. Eu não posso simplesmente abandoná-la, mas... Ele hesitou, pegando a mão dela, que estava fria. Eu estou disposto a renunciar. Cássia arregalou os olhos. O quê? Se você me pedir, se você disser que não consegue ficar comigo se eu for o CEO, eu renuncio. Eu vendo minha parte. Eu fico aqui plantando violetas com você. O trabalho não vale nada se eu tiver que acordar todos os dias sem ver esse seu rosto teimoso. A declaração foi tão intensa, tão crua, que Cássia recuou um passo, assustada. O medo do passado ainda era uma sombra. Ela tinha medo de se entregar e ser machucada novamente. Medo de que, uma vez no poder, ele esquecesse as lições da floricultura. Pedro, isso é loucura, ela disse soltando a mão dele. Nós somos de mundos diferentes. Você pertence àquele arranha-céu. Eu sou apenas uma arquiteta que gosta de colocar a mão na massa. Não funcionaria. A longo prazo, você me odiaria por te fazer largar tudo. Você está errada, ele tentou argumentar. Por favor, Pedro. Cássia sentiu as lágrimas virem. Vá embora. Volte para a sua vida. Eu preciso seguir a minha. Obrigada por limpar meu nome, obrigada por tudo o que fez aqui. Mas acho que é hora de nos despedirmos. A rejeição doeu mais do que qualquer crise financeira. Pedro olhou para ela,
procurando um sinal de hesitação, mas encontrou apenas uma barreira de medo. Ele a sentiu derrotado. Respeitaria a decisão dela, mesmo que isso o quebrasse por dentro. Se é isso que você quer, ele sussurrou. Adeus, Cássia, cuide-se. Pedro deu as costas e saiu da loja. O sino da porta tocou com um som melancólico. Cássia ficou parada, segurando o buquê de lírios com tanta força que esmagou as flores. Seu coração gritava para ela correr para impedi-lo, mas sua mente racional aprendia no lugar. É melhor assim, ela repetia, para si mesma. Ele vai esquecer, foi só uma fase. Lá fora a chuva caía forte. Pedro caminhava em direção ao seu carro do outro lado da rua, sem guarda-chuva. A água encharcava sua camiseta, mas ele não sentia frio. Sentia apenas um vazio imenso. Ele estava tão distraído, tão imerso na dor de perdê-la, que não olhou para o semáforo. Ele pisou na faixa de pedestres. O som de uma buzina estridente cortou o barulho da chuva. Um caminhão de entregas tentou frear, mas o asfalto molhado fez os pneus deslizarem. Cuidado! Alguém gritou na calçada. Cássia, que olhava pela vitrine da floricultura, viu tudo em câmera lenta. Ela viu Pedro parar no meio da rua, olhar para o lado e o caminhão vindo. Pedro! O grito saiu da garganta dela rasgando tudo. Pedro tentou pular para trás, mas escorregou. O caminhão desviou no último segundo, mas a lateral do veículo atingiu Pedro com força, jogando-o contra a calçada. O baque surdo do corpo dele batendo no chão foi o pior som que Cássia já tinha ouvido na vida. Ela não pensou, não raciocinou. Ela apenas correu. Saiu da loja disparada, ignorando a chuva, ignorando o trânsito, e se jogou no chão molhado ao lado dele. Pedro estava imóvel, com um corte na testa que sangrava muito, misturando vermelho com a água da chuva. Pedro! Pedro! Pelo amor de Deus, acorda! Cássia gritava, segurando o rosto dele com as mãos trêmulas. Alguém chama uma ambulância, rápido! Ele gemeu de dor, abrindo os olhos com dificuldade. Sua visão estava turva, mas ele conseguiu distinguir o rosto desesperado de Cássia sobre ele. Cássia! Ele sussurrou, tentando sorrir, mas fazendo uma careta de dor. Eu olhei para os dois lados. Eu juro... Cala a boca, seu idiota. Não fala nada. Ela chorava copiosamente, acariciando o cabelo molhado dele. Você não pode morrer. Você não pode me deixar agora. Eu não deixo. Você mandou eu ir embora. Ele tossiu. Eu menti. Eu estava com medo. Cássia soluçava, encostando a testa na dele. Eu te amo, Pedro. Eu te amo desde o elevador, mas eu tinha medo de acreditar. Por favor, fica comigo. O som da sirene da ambulância começou a se aproximar. Mas para os dois, o mundo se resumia àquele pedaço de calçada molhada. Pedro sentiu uma dor aguda nas costelas, mas a confissão dela foi o melhor analgésico que poderia existir. Ele segurou a mão dela, fraco. Promete... Ele pediu. O quê? Eu prometo tudo. Promete que vai mandar em mim. Lá na empresa também. Ele brincou, antes de perder a consciência, com o braço enfaixado e um curativo na testa, mas fora de perigo. O caminhão o havia atingido de raspão, causando apenas fraturas leves e contusões. A porta se abriu e Cássia entrou. Ela estava seca agora, mas seus olhos ainda estavam inchados de chorar. Oi, ela disse baixinho, aproximando-se da cama. Oi. Pedro sorriu, tentando se ajeitar nos travesseiros. Parece que eu precisei quase ser atropelado para você admitir que gosta de mim. Cássia riu, uma risada de alívio, e sentou-se na beira da cama pegando a mão boa dele. Você é muito dramático, Pedro. Podia ter só mandado flores. O clima ficou sério de repente. Pedro olhou no fundo dos olhos dela. O que você disse na rua era verdade? Cássia suspirou e beijou a mão dele. Era. Eu te amo. Eu vi você mudar, Pedro. Eu vi você carregar peso. Vi você defender minha honra contra a Helena. Vi você se tornar um homem de verdade. O meu medo era que o presidente matasse esse homem novo. Mas quando eu te vi caído no chão, eu percebi que não importava o cargo. Eu só queria você vivo. O presidente morreu naquele elevador, Cássia. Pedro garantiu. O homem que
Vai voltar para aquela cadeira, amanhã vai levar com ele tudo o que aprendeu na floricultura. E ele não vai conseguir fazer isso sozinho. O que você quer dizer? Ela perguntou. Pedro tirou do bolso do paletó que estava pendurado na cadeira ao lado, um papel amassado e manchado de sangue seco. Eu ia te entregar isso antes de ser atropelado. Cássia pegou o papel. Era um contrato, mas não de emprego comum. Diretora criativa e sócia minoritária com autonomia total. Ela leu o título chocada. Eu não quero que você trabalhe para mim, Pedro explicou. Eu quero que você trabalhe comigo. Quero que você seja a consciência daquela empresa. Se eu começar a ser arrogante de novo, você tem autorização contratual para me dar um tapa na cara ou me demitir. Cássia riu com lágrimas nos olhos. Um tapa na cara parece tentador. Aceita? Ele perguntou ansioso. Aceita voltar? E aceita tentar com a gente. Cássia olhou para o contrato, depois para o homem machucado na cama que estava lhe oferecendo o mundo, mas de uma forma que respeitava quem ela era. Eu aceito o cargo, ela disse sorrindo. Mas com uma condição. Qual? Nas sextas-feiras, nós dois saímos mais cedo para ajudar a tia Marta na floricultura. Ela disse que você varre muito bem. Pedro gargalhou, sentindo as costelas doerem, mas sem se importar. Fechado. Ele puxou Cássia para perto e, finalmente, sem medo, sem escuridão, sem crises de pânico, ele a beijou. Foi um beijo que selou não apenas um romance, mas uma parceria de vida. 6 meses depois. A inauguração do novo centro cultural da cidade estava lotada. Jornalistas, investidores e curiosos admiravam a arquitetura inovadora e sustentável do prédio. No palco, Pedro discursava ao microfone. Ele parecia o mesmo CEO poderoso de antes, mas havia algo diferente em seu olhar, uma leveza, uma humanidade. Este projeto não seria possível sem a visão de uma pessoa, Pedro disse, olhando para a lateral do palco. Alguém que me ensinou que a estrutura mais forte de um prédio não é o concreto, mas as pessoas que o constroem. Com vocês, minha sócia e o amor da minha vida, Cássia. Cássia entrou no palco sob aplausos ensurdecedores. Ela brilhava. Não havia mais medo em seus olhos, apenas orgulho. Pedro segurou a mão dela na frente de todos e beijou sua testa. Na plateia, a tia Marta aplaudia chorando de emoção. E longe dali, em um escritório pequeno de outra cidade, Helena lia a notícia no jornal, amargurada e sozinha, percebendo que sua maldade apenas serviu de adubo para que o amor deles florescesse ainda mais forte. Pedro e Cássia sorriram um para o outro. Eles sabiam que teriam desafios, brigas e dias difíceis, como qualquer casal. Mas sabiam também que, se algum dia o mundo desabasse ou as luzes se apagassem, eles teriam um ao outro para segurar a mão no escuro. E isso era tudo o que importava.